O que são pontos de força? Quais as semelhanças entre xamanismo e umbanda? Como surgem as doenças na visão xamânica? Essas perguntas serão respondidas agora por Alexandre Meirelles, antropólogo, babalorixá e mestre xamã, no programa Espiritualidade Natural. O xamanismo talvez seja a mais antiga técnica de cura ou de contato com o divino que se tenha notícias, até mesmo comprovações arqueológicas, né? É quando o homem começa a perceber uma realidade que não aquela estabelecida e encontrar significados para a natureza e pensar na ideia de algo além da matéria. Isso foi acontecendo através do êxtase, acredita-se também, pela visão do fogo, né? O êxtase entrando em contato com a observação do fogo, e de alguma forma se espalhou pelo mundo inteiro, nos levando a uma herança comum, cultural, né? Ou então inconsciente coletivo da humanidade, onde as pessoas repetem padrões e condutas mesmo sem um contato mais próximo de cultura, né? E ele persiste até hoje por toda a humanidade, com técnicas muito parecidas em todos os continentes, entre todos os povos. Nós temos um mito muito próximo aqui de nós, que é do povo Yanomami, que acreditam que todos nós somos parte de um só corpo, né? E tem um mito de destruição do mundo, que seria que o céu cairia. E como esse céu cairia? Quando as pessoas perdessem a sua essência e não estivessem mais ligadas à natureza e ao bem comum de tudo que existe, né? E quem permite que o céu não caia são justamente os xamãs, onde que eles são iniciados, conversando com o céu e curando as pessoas para que elas estejam sempre inteiras e dentro da unidade, fazendo dessa forma que se preserve o mundo inteiro, né? É um mito curto, mas ele é muito significativo, né? São as pessoas que conseguem transitar entre as possibilidades, criando harmonia, congraçamento, concórdia entre os indivíduos, né? E dessa forma os curando. Então, as doenças, elas sempre têm um fundo, se iniciam na desordem, a bem da verdade, uma desordem emocional, psicológica, mental, comportamental, as adicções que nós temos na vida, né? E isso vai se solidificando e materializando e estoura, por fim, no corpo físico. Esse é sempre o último a perceber a doença. Então, é um caminho de desordem à doença, né? Então, nenhuma doença nunca está estabelecida porque aconteceu. Nós criamos as nossas doenças. E elas se criam a partir da perda do poder. Quando a gente tira o poder da nossa mão e fica à mercê ou refém do nosso entorno, sem atividades, sem colocações que nos façam ser fortes, o nosso corpo começa a adoecer. Então, a cura, ela passa sempre por identificar onde que está o pedaço de alma ou de vida, ou a dor, né, solidificada que causou aquela doença. Então, todo o processo de cura é sempre um retorno. É sempre um retorno à origem dos problemas. E essa é a grande viagem, descobrir onde começa, né? Porque normalmente a gente não tem isso claro na cabeça. Algumas vezes sim, né? Mas outras vezes não. E as nossas doenças, elas podem vir se formando desde a infância, né? Devagarzinho, situações vão se repetindo e vão nos levando a um padrão de comportamento que, por fim, fazem com que o corpo adoeça. Hoje, a Organização Mundial de Saúde considera o xamanismo como 100% eficaz na cura de doenças psicossomáticas, e a medicina reconhece hoje, porque não é tão novo esse reconhecimento, que uma grande maioria
das manifestações de câncer nas pessoas é de origem psicossomática. Logo, nós produzimos o câncer em nós, né? Processos como a não aceitação, né? Ser resignados na vida, se afastar dos nossos propósitos, da nossa essência, vai fazendo com que nós adoeçamos. O medo da felicidade, né? Nós temos uma cultura calcada no medo e na culpa, que isso é uma forma de dominação. E isso nos chega de uma forma não racional somente, né? Mas está enraizado, está entronizado na nossa cultura. Por exemplo, que quem é rico não vai para o céu, né? O céu são das pessoas pobres. Então são leituras que vão fazendo com que o ser humano sinta culpa de ser próspero, sinta culpa de ter prazer, né? Como se a dor e o sofrimento fosse um burilamento da alma, né? Então muitas vezes as pessoas se negam a ser felizes, querem demais ser felizes, mas se negam ao mesmo tempo. E vão encontrando meandros, formas de se sabotarem para que aquilo não aconteça, né? E a nossa mente é extremamente poderosa. Quando nós começamos a plasmar uma ideia, mesmo que não mental, mas como um impulso da nossa alma, nós vamos criando a nossa realidade, o nosso entorno. E como eu falava no bloco anterior sobre a perda de poder, é justamente isso. Nós tiramos o centro de decisão e colocamos na mão das outras pessoas para que elas nos façam felizes. E quando isso não acontece da forma que nós gostaríamos, começamos a sabotar qualquer possibilidade disso acontecer, nos tornamos vítimas e ficamos fracos e precisamos de muletas e de ajuda o tempo inteiro, né? Então, a forma mais comum de autossabotagem que eu poderia citar aqui ou reconhecer é justamente não se permitir ter prazer, né? Isso é muito forte. Durante todo o tempo que eu trabalho com espiritualidade, e o prazer, prosperidade e coisas que estão ligadas a uma vida terrena e material. Então o povo procura Deus, mas na maioria das vezes não procura o Deus ou dentro de si, né? E vai se culpando por isso, fica com uma chibatinha aí na mão. Entra em contato com si próprio. E esse é justamente o que eu me proponho a fazer no xamanismo, né? Foi onde eu cheguei no xamanismo para tentar entender isso, o quanto eu me auto-sabotava, e onde me apaixonei e tornei disso parte da minha vida, né? Quando você está longe da sua missão de alma, quando você está distante do propósito da sua alma, da sua verdade, porque tem que estudar, tem que casar, tem que ser feliz, tem que ser próspero financeiramente, né? Você fica uma pessoa vazia, né? Tá tudo bem, mas não está nada bem. Você tem dinheiro, tem carro, você tem um relacionamento, mas tudo está vazio, né? Então, quando você começa a achar uma técnica terapêutica ou uma indução, ou enfim, cada um vai ter um caminho para fazer isso, o meu foi o xamanismo, que te leve de encontro, saber, a primeira coisa é definir qual é a minha verdade, quem eu sou de verdade, o que eu gosto, o que eu vim fazer aqui, o que eu quero. E não que isso tenha que ser uma coisa eterna, mas ser algo construído e desconstruído também, reinventado. Então, o primeiro passo para isso é a pessoa retornar à origem, né, à sua tradição de alma e se reinventar a partir do que já está estabelecido, né? É como eu acredito que é um bom caminho de se fazer. Prosperidade é a abundância. E a abundância é aquilo que te deixa feliz, te deixa pleno, saciado. Então, prosperidade não é dinheiro, né?
a gente fica sem prosperidade, não tem um riso próspero, né? Passa uma semana inteira sem rir, entra no metrô, sai do metrô, entra no mercado, sai do mercado, trabalha, volta, dá um sorrisinho amarelinho, né? Aquele riso farto, que é tão curativo, é tão bom, né? Isso é ser próspero, né? Ser próspero é estar pleno, e não necessariamente com dinheiro, é estar pleno de saúde, pleno de vigor, pleno de energia, pleno de prazer, pleno de amor, né? Isso é prosperidade. Então, a Umbanda, ela é uma religião tipicamente brasileira, genuinamente brasileira, que nesses últimos 100 anos cresceu muito. Estima-se hoje que existam mais umbandistas do que judeus, né? É um fenômeno sociológico, a bem da verdade. E ela foi criada e calcada em cima das tradições de 3 raças principais: os brancos, os negros e os índios, né? O povo vermelho aqui do nosso país. E o que ela trouxe de cada uma dessas raças ou desses povos foram justamente as suas tradições xamânicas, de contato com o divino, o conjunto, o sistema de crenças, né? As técnicas de cura, as possibilidades e percepções de um mundo extrafísico, né? Então, eu sou umbandista desde muito cedo, desde os 17 anos, e quando eu comecei a fazer xamanismo, eu falei, uai, eu conheço isso já, né? Só que eu já tinha muitos dessas formas de se contactar o divino, de procurar a si próprio, eu conhecia dentro de um sistema religioso, que não é a proposta do xamanismo. E a Umbanda é uma religião 100% xamânica, só que ela tem um conjunto de crenças, de normas, e onde que não se expande, né? Não vou dizer que são limitantes, porque a Umbanda ela é bastante absorvente, ela funciona como uma esponja, ajuda, é bom, pode vir, né? Nós cultuamos os orixás, mas também os deuses hindus, por que não? Né? Fazemos mantras, então é um universalismo dentro de uma religião. Então a Umbanda talvez hoje seja uma das religiões no mundo que tem uma representação xamânica absurda, né? Não é xamanismo, é Umbanda, é uma religião, ponto. Mas o que está de fundo, de raiz e permeando a Umbanda são práticas xamânicas. E a partir disso, foi onde que um dos meus trabalhos, eu passei a tirar a Umbanda do universo religioso, né? As técnicas que existem dentro da Umbanda, os rituais, as possibilidades, sem que a pessoa tenha um vínculo religioso, né? E juntar com outras técnicas tradicionais de xamanismo e neo-xamanismo, né, para que todos pudessem se beneficiar disso sem ser crente, né, sem ser estar em uma religião, né, porque apesar de ser uma pessoa religiosa, apesar de ser líder, né, de um grupo religioso, eu não acredito na religião como uma forma de salvação ou de determinismo ou de crescimento. Ela é só um caminho. Então, pouco importa se a pessoa é evangélica, ou umbandista, ou católica, ou budista, ou seja lá o que for. Se ela não vai até um terreiro, aquilo que acontece lá dentro do centro de Umbanda é muito bom. E ela não precisa acreditar naquilo daquela forma, mas ela pode se beneficiar do que existe lá dentro. Então, numa outra linguagem, num outro formato, né? Já que o xamanismo não é uma religião, pode até ser usado como, mas não é. Ele vai desde do psicologizante até o retorno à matriz da natureza e do homem. Pontos de força. Bom, é ampla a pergunta, né? Porque nós temos os pontos de força dentro de nós, né? E fora.
Então, todo lugar, tem uma passagem bíblica que diz: onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, estarei presente. Mais de um estarei presente. Né? Então, isso é Deus falando. Os pontos de força, eles são firmados, são feitos a partir da congregação das pessoas e com a intenção ali depositada, que pode ser ritualizada ou só mentalizada, né? Criando, no caso de um lugar, um nexo de energia que poderá ser utilizado como uma forma de proteção ou de expansão ou de agregação de outras energias afins. Então, os pontos de força, eles são as casas, as pequenas casas que existem pelo mundo inteiro e por todos os lugares, onde são colocadas as energias de deuses ou, enfim, daquilo que está dentro da crença das pessoas. E os pontos de força da natureza, dentro da Umbanda, nós pensamos como os locais por excelência das representações dos orixás. Porque os orixás, eles são manifestações, né, ou uma humanização das forças da natureza. Então, uma cachoeira é um ponto de força, né? Uma encruzilhada é um ponto de força. E assim vai por todos os outros. Primeira coisa é você entender o espaço da sua casa, né? E quem habita ali. Eu acredito que a gente nunca anda só. Nunca, nunca. Então, quem você convida para entrar na sua casa, o que você quer que esteja ali dentro e quem você quer que esteja ali dentro. Então, a consagração dos aposentos, né, trazendo uma presença de harmonia, amor, verdade, justiça e a invocação dos seus deuses, primeiro. E os elementos da natureza, onde você sentir, você caminhando pela casa, né, sempre em forma de cruz, cada cômodo, sentindo onde tem um vórtice ou um nexo de energia, precisa de alguma sensibilidade para isso e de intuição. E nesses locais, você depositar algo que seja da natureza para solidificar ali a energia. Então, um cristal ou uma planta, uma concha do mar, né? Agora, se fica num lugar que que vai impedir a passagem, isso e aquilo, você pensa naquele lugar e firma ali em algum canto, em algum lugar do cômodo ou da casa inteira, esse elemento. Sempre com a intenção do que você quer para a sua casa e com a potencialização de uma força divina que vai estar dentro da sua crença. Deus, um orixá, Buda, um Deva, né? O espírito animal, aquilo que tiver dentro da sua crença. Eu acabei falando aqui muito além de xamanismo, né? Mas no caso do xamanismo, é trazer a força dos seus animais de poder para dentro da casa, né? Através de escudos, de proteção, de imagens, ter a imagem do seu animal de poder é uma forma de materializar a energia dele dentro da casa. Eu sou icônico, eu acredito nas gravuras e nas imagens e nos objetos. A cruz, ela te integra ao todo, à totalidade, não só através dos 4 elementos, o 4 que é o número sagrado dentro do xamanismo, pelas 4 estações, as 4 direções, as 4 raças, enfim. Mas o símbolo da cruz, ele é usado desde a pré-história como um símbolo de totalidade, de integração e do feminino, já que a mulher sempre foi o portal entre os dois mundos, né? Nos remete ao matriarcado, onde que as mulheres, as mães divinas, eram as detentoras do poder. Então, a cruz também dá o nexo, né? Quando você anda ou se movimenta dessa forma, você vai criar um nexo, que é o encontro dessas duas linhas. E você estando ali no centro, você está em tudo, o tempo inteiro. Felicidade.
só existe uma busca na vida, que é da felicidade. Tudo que nos faz mover é na busca da felicidade. Tudo que também nos faz se perder é a busca da felicidade, né? Então, se tivesse que dar uma mensagem para qualquer pessoa, não só aqui no programa, vá sempre de encontro à sua felicidade, né? Procure o que é que não está permitindo que ela aconteça e comece a transformar. Nós somos seres divinos, né? Carregamos os genes de Deus, somos filhos de Deus, então logo somos deuses também. Não somos somente criaturas, somos co-criadores da nossa realidade e da nossa felicidade. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. See